Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento desta semana. Já estamos aí nos aproximando do final do 9º mês do ano. Na virada de outubro teremos aí as eleições e eu sempre faço esta ênfase aqui, ponho essa ênfase aqui, que é a função de que nós vamos ter em outubro, dia 2 de outubro, exatamente a missão de mostrarmos que país nós queremos. Um país com liberdade ou com opressão, com mais Estado ou com menos Estado, com censura ou sem censura. E nós sabemos quais os lados, né, que oferece aí. Um quer nos garantir a liberdade e a verdadeira democracia, e outro mais Estado, opressão e censura. Então, eu chamo a atenção de você para poder escolher melhor, escolher bem, porque isso vai ter efeitos para as próximas gerações, nossos filhos, nossos netos e bisnetos. Então, o Brasil está realmente numa encruzilhada, é o único país do mundo hoje que luta por seus direitos, pelos direitos humanos, do ponto de vista das liberdades e da liberdade de expressão, enfim, essas coisas que nós gostamos muito, que o Ocidente, de certa maneira, nos legou, desde lá na Grécia Antiga, né? Depois passando pelo Império Romano e tal, que fez renascer aqueles valores da Grécia Antiga, e hoje o Ocidente, o Brasil é dos países do Ocidente, aquele único que está hoje pontificando nessa questão e se mostrando, digamos assim, o único a lutar contra a opressão que vem por aí, se nós não decidirmos como devemos decidir os destinos desse país no mês que vem. Bom, nós vamos começar o programa aqui com o nosso Momento Empresarial. Juliano D'Agostinho, obrigado pela tua presença uma vez mais aqui. Tudo bom, Silvio Lopes? É um prazer sempre vir aqui falar com os telespectadores. Boa, elegância, legal. Como é que teve lá? Vocês tiveram um piquete lá no Parque da Harmonia, né? É verdade. A Semana Farroupilha, né? E desde o 7 de setembro até o dia 20 de setembro, temos aí também que parabenizar os contadores pelo Dia dos Contadores. 22, né? Exatamente, dia 22, agora na Semana Farroupilha, né? Então, alugamos um piquete lá e teve bastante comemorações, né, nesse período aí de festas aí, tanto da nossa independência, né, quanto aí da festa do Dia dos Gaúchos aí da Farroupilha. Para ver família que gosta mais de festa como a D'Agostinho. É impressionante, que beleza. Mas é muito bom festejar as conquistas e tal, e sobretudo essa manifestação de 7 de setembro e de 20 de setembro, né, 7 de setembro, Independência do Brasil, 200 anos. Muitas pessoas não gostaram, né, de que o povo foi para a rua e tal, demonstrar a sua brasilidade, o seu patriotismo. E também nós aqui, né, Giovanni, Juliano, a questão toda do nosso apego às nossas tradições, né? Então isso é importante. Parabéns a vocês que fazem sempre isso, né? Eu não pude comparecer lá, falei com o Juliano e com o Salésio, mas na próxima oportunidade a gente vai prestigiar, porque é muito bom ter essa afinidade, esse contato, esse afeto com a família D'Agostinho. Bom, tem aqui uma questão, eu fui cobrar um cliente e a penhora da conta não tinha renda, não é isso? Não tinha fundo? Não tinha fundo, não tinha renda lá. Não tinha renda, não tinha nada na conta. E no lugar dessa empresa estava uma outra. E aí, como é que se resolve a questão? No lugar da empresa. Essa outra empresa estava exercendo a mesma atividade que a anterior, será? Pois é, né? Então, é estranho essa situação, primeiramente, porque o ponto comercial ele tem valor. Uhum. E se ele foi vendido, era para que a empresa transmissora do ponto tivesse fundos, na medida em que houve a transmissão da atividade para uma outra empresa. Uhum. Então, se a empresa do CNPJ que tu fizesses o contrato onde ele resultou inadimplente, se essa empresa não tem fundos e o ponto comercial foi transmitido, bom, há duas opções. Ou a gente penhora o contrato de compra e venda da empresa, ou a gente investiga uma sucessão fraudulenta. Uhum. Porque existem muitos mecanismos hoje onde o empresário, muitas vezes, ele acaba transmitindo a empresa para um proprietário que é conhecido dele, para continuar exercendo a atividade, enquanto ele deixa de pagar as faturas, os débitos contraídos pelo CNPJ anterior. Então, como é que o direito resolve isso, né? A gente já falou aqui em outras oportunidades sobre a desconsideração da personalidade jurídica perante os sócios, em razão da
em razão da confusão patrimonial, em razão do desvio da finalidade da empresa. Agora, esses elementos também podem estar presentes para que tu busque em uma outra empresa esse débito contraído pelo CNPJ anterior, alegando que justamente a sucessão fraudulenta e iniciando um incidente de desconsideração da personalidade jurídica para se alcançar esse outro CNPJ. E como a gente já vem dizendo em outros programas, a empresa ela é um conjunto de obrigações dinâmicas. Então, essas obrigações se movimentam porque são as obrigações que constituem a empresa. Elas são obrigações de crédito e de débito, direitos e obrigações. Então, como são essas obrigações que constituem a empresa, por isso que a empresa se diz que é um conjunto de obrigações dinâmicos, porque não importa qual o agente está executando essas obrigações. São elas que constituem a empresa. Perfeito. Então, esse aspecto do incidente de desconsideração da personalidade jurídica terá que falar aí com o advogado, o nosso telespectador, para que ele peça e investigue essa fraude mediante o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ou busque a sucessão processual, que é um outro mecanismo também para atrair um sucessor dentro do processo. Aí a jurisprudência ela muda um pouquinho em relação a isso sobre o mecanismo correto, porque para ti arguires, investigares uma fraude, o mecanismo melhor é a desconsideração. E quando a sucessão é fraudulenta, esse é o melhor procedimento incidente para a gente apurar se houve ou não uma sucessão fraudulenta. Agora, se não foi fraudulenta, se foi normal, tu pede a sucessão e aí penhora o quê? Penhora o contrato de transmissão, para que ao invés de o sucessor pague para o devedor original, pague para o nosso telespectador, que é o credor nesse caso. Então, hoje em dia, o arcabouço jurídico, ele é bem fechado nos mecanismos para a satisfação do crédito, né? Então, para a satisfação do crédito, do direito, a jurisdição, ela vem desde os anos 90, implementando mecanismos aí processuais e de liberdade do juiz para constrição, para chamamento de outras empresas, a fim de satisfazer o crédito. A gente tem também no direito trabalhista, aí, mudando um pouquinho, a questão do grupo econômico, que são quando empresas atuam de forma coligada, né? Atuam de forma coordenada, atuam de forma coordenada, e visando aí a frustração de créditos, né? Então, isso daí é um mecanismo dentro do direito do trabalho. Dentro do direito civil, nós temos aí a sucessão empresarial, assim como no direito do trabalho, mas, enfim, são mecanismos que abrangem todas as matérias, né? Tributário, da mesma forma, tributário, trabalhista, civil, e que dificultam essas manobras aí para a frustração dos créditos. Então, eu indico para que o nosso telespectador fale com um advogado, em primeiro lugar, né, para ver qual a situação que ele entenda adequada para que se satisfaça esse crédito. Se por meio de alegação da fraude, de uma sucessão fraudulenta, ou por meio de uma sucessão, aí no caso, a penhora do contrato da transmissão, para que esse crédito seja satisfeito com a venda da empresa. Cada vez mais eu observo assim que o trabalho do contador, né, uma empresa de contabilidade como a de vocês, né, de contabilidade empresarial, ela necessita, ela trabalha em muita sintonia com o advogado, né, porque sempre tem questões jurídicas atinentes à atividade do contador. Ele faz o balanço, ele vê a questão fiscal, a questão contábil, mas alguns passos precisam do direito. É verdade. Qual de vocês é advogado também? És tu? Eu sou advogado e sou técnico contábil. E o Giovanni também é advogado e contador. É importante, essa dobradinha é importante, né? Eu, quando comecei a fazer o meu curso de jornalismo, eu comecei também a fazer economia para aliar as duas coisas, né? O que tu vai fazer comentário econômico, que foi a minha profissão,
Então, tu tem uma base econômica, tu te forma economia, é a mesma coisa do direito, quer dizer, você vai exercer a questão da contabilidade, mas ela também tem muitos aspectos que necessitam do direito, né? Eu entendo que a empresa, ela é uma atividade transdisciplinar, né? Então, não há, até uma carência que a gente verifica no mercado, não há um atendimento a essa capacitação transdisciplinar do empresário. Perfeito. Ele entra no mercado sem ter ciência das obrigações e como cumprir essas obrigações dentro do nosso cenário legislativo. E dentro das inúmeras, quer dizer, nós temos aí matérias de ordem médica também, que a empresa precisa saber para otimizar o seu RH, para como se comportar frente a um acidente, né? Então, matérias de engenharia, de ordem de acessibilidade, de ordem, enfim, de redução de riscos de acidente, mas principalmente a contábil, a jurídica, que são matérias que envolvem a conduta no ramo do direito, análise da conduta do empresário e análise da apropriação financeira e apropriação das ações patrimoniais da empresa, que no caso da contabilidade, né? Então, essa análise de conduta, que é o que é reservado para a ciência do direito, ela adequa, né? De que forma pode ser formalizado a partir do que tu faz dentro da empresa. Claro. Então, que é a realidade, né? É sempre o que a gente almeja dentro da documentação, é que ela retrate o que realmente acontece com a conduta do empresário e das relações que ele mantém com as pessoas diversas. Perfeito, muito bem esclarecido, achei importante isso. A gente já pode perceber assim que quanto mais cresce uma empresa, dentro do complexo do direito, né, das leis do país e da área fiscal, a importância do contador e do advogado cresce ainda mais. Isso aí. Juliano, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, uma boa semana e até a próxima. Para todos, um abraço. Olá, lembra da canção que diz "Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim"? Pois é. Os que levam essa mensagem na ponta da língua e a seguem, com certeza serão fracassados na vida. O caminho sempre é penoso, por onde quer que decidamos percorrê-lo. Precisamos, durante a caminhada, mudar. E mudar muitas vezes, radicalmente. Não foi por nada que o Evangelho prega que devemos nascer de novo para alcançarmos as graças do divino. E nascer de novo é justo mudarmos opiniões, conceitos, desejos e promessas. Cairmos na real, digamos assim. Mudar é evoluir, se entendem bem. É adaptarmos-nos às circunstâncias, como pregava a teoria evolucionista, se encaixar na vida como ela é. Muito simples. Simples assim. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Um show de humor gaúcho sem padrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Olá a todos, é sempre um prazer estar aqui no programa Economia e Desenvolvimento. Eu gosto muito de frases, aquelas que impactam positivamente. Me dá prazer em caçá-las em livros, em sites, tentando aprender e refletir o que em alguma mente brilhante, em algum momento iluminado, criou ou recebeu
de algum ser superior. Uma das minhas preferidas é atribuída a vários autores, todavia, a primeira vez que li foi de André Luiz, através do médium Chico Xavier. Não é possível mudar o passado, mas é possível construir um novo futuro. André Luiz quis nos explicar que o passado não volta em hipótese alguma e que ficar lembrando dos erros e das boas lembranças é só uma maneira de nos torturarmos, pois nem o bom repete. O único poder que temos está no presente, que bem utilizado é capaz de construir um novo futuro. Uma boa semana a todos. Doutor Gustavo Bernardi, obrigado pela sua presença uma vez mais aqui no programa, né? O pessoal estava dizendo que a sua ausência aqui deveu-se à sua ida a Londres, né, para as exéquias, né, da Rainha Elizabeth II. Sim, eu fui lá porque estavam pensando em alugar o Palácio de Buckingham, então eu fui lá dar uma né? vistoria no palácio. Tá certo. É verdade. Aliás, né, dizem que o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil é mais caro que todo o staff da rainha. O staff da rainha. É verdade. Para te ver. Nenhum dos dois serve para nada também. Seria o inventário mais caro da Europa se tivesse inventário, mas não tinha, verdade. Porque eles já tinham organizado tudo antes. É verdade. Inglês é isso aí, né? Inglês, pô, depois que a Inglaterra foi o grande mote da Revolução Industrial, né? Foi o grande país. Depois, claro, a Inglaterra se relativizou e tal. Muitos países também. A Alemanha hoje é a principal economia da Europa e tal, etc. E tal. Bom, doutor Gustavo Bernardi, o pessoal está perguntando aí quem faz um financiamento habitacional, que nesse financiamento habitacional está embutido um seguro habitacional. Sim, Quais as características disso, que ele compreende, problemas, detalhes? Exatamente. O que as pessoas têm que entender, Silvio, que todo financiamento habitacional feito com instituição financeira, ele tem um seguro embutido nas suas prestações. A legislação brasileira obriga a contratação de seguro, né? E daí tem duas consequências, ou seja, você tem que entender que quando você faz um financiamento de longo prazo, a cota referente ao seguro leva em consideração não apenas o valor do bem que você está segurando, mas a sua idade e a projeção da sua idade ao longo do lapso contratual. Então, quanto mais velho você contrata, mais caro fica o seguro. As pessoas têm que perceber que o seguro consome uma parcela importante da prestação, né? Não é incomum de eu pegar prestações de financiamento habitacional e verificar que mais de 50% daquela parcela é seguro, né? Portanto, não amortiza em nada o saldo devedor. O seguro habitacional, o seguro vinculado ao financiamento habitacional, ele tem três importantes coberturas: morte, invalidez permanente e danos físicos do imóvel. Então, toda aquela pessoa que tem um financiamento tem uma cobertura para o evento morte. Então, se aquela pessoa contribui com 100% da parcela, a sua morte é quitada pelo seguro habitacional. Se eu e tu financiamos 50% para cada um e eu faleço, é quitado 50% do contrato, né? Então, é importante verificar no contrato qual é a participação da renda de qualquer um. Invalidez permanente também. Muitas pessoas me perguntam, não, mas eu tive uma doença que fiquei um tempo parado, né? Entrei em licença no INSS. Ora, a invalidez para o seguro habitacional tem que ser permanente, né? Tem que haver um decréscimo permanente na sua capacidade laboral. E não precisa ser 100%, né? Então, se eu tenho lá uma atividade mecânica e eu perco parcialmente o movimento de uma mão, de um braço, enfim, é uma invalidez permanente, parcial e tem reflexos na quitação parcial do saldo devedor. Outra questão que as pessoas me perguntam muito, eu preciso ser declarado inválido pelo INSS para poder pedir a cobertura securitária? Não. A invalidez pode ser investigada num processo de cobertura securitária. A pessoa vai lá, inicia um questionamento com a seguradora do seu contrato habitacional e, se ela for considerada inválida, ainda que não declarada inválida pelo INSS, e esse termo invalidez é um termo muito forte, porque essa invalidez tem a ver com a capacidade laboral. Reduziu a minha capacidade laboral por alguma questão, né? Eu sou advogado, se eu perder a visão, eu não consigo mais exercer a minha profissão, né? Então, pessoas com diabetes que vão perdendo a visão ao longo do tempo, pessoas que vão perdendo a locomoção ao longo do tempo. Perder a voz também, eu acho que é importante, né? Importantíssimo, né? Importantíssimo, né? Importantíssimo, né?
Agora, umas 2 semanas atrás, nós atendemos uma grande cirurgiã, uma senhora importantíssima na sua profissão, enfim, com câncer de seio, metástase e tal. Foi declarada a invalidez dela, ainda que ela não tenha tido nenhum órgão previdenciário tendo declarado. Então, morte e invalidez permanente. E o que mais gera discussões, que é os danos físicos no imóvel. Os mutuários questionam muito se aquele defeito construtivo que a casa dele tem é de responsabilidade da construtora ou da seguradora, né? Preciso compreender que todo financiamento habitacional, a instituição financeira, quando libera o financiamento para a construção, ela tem uma obrigação com a construção, porque ela é obrigada a acompanhar a construção. Tanto que ela libera para o incorporador por etapas, né? Ela vai lá, fiscaliza a obra, vê quanto é que foi construído e libera para o incorporador, né? Então, aquele dano físico, quando você comprou um imóvel novo financiado, né, você tem 5 anos de cobertura, de garantia do construtor, né? E esses 5 anos começam a partir de quando? De quando você descobre o defeito, né? Aquele defeito que é aparente, que aparece no imóvel, né? A partir do momento que você tomou conhecimento, você tem 5 anos para cobrar do construtor, né? Mas se você financiou este imóvel, você também pode ir lá na seguradora e solicitar a cobertura securitária da seguradora. A seguradora vai te pagar o conserto que tu fez e vai se ressarcir do construtor, né? Então, imóvel financiado tem seguro sim, tem seguro vinculado ao seu financiamento e não é necessário fazer nenhuma outra cobertura. Muitas vezes os bancos embutem no financiamento um outro contrato de seguro para segurar a casa, quando no financiamento já tem um contrato de seguro. É o que a gente chama de venda casada, né? Uma outra questão que se discute muito é se aquele vício é um vício originário da construção, um defeito que o construtor teve na construção, se é de responsabilidade da seguradora. Há um grande questionamento aí, né, se esse defeito construtivo é anterior ou posterior à assinatura do contrato de seguro com o segurado, né? Preciso entender que o contrato de seguro tem a sua vigência no dia que você assina o contrato de financiamento habitacional. Via de regra, você assina os 2 contratos no mesmo dia. Então, se é um defeito anterior, as seguradoras costumam a não pagar, a não cobrir. Porém, o judiciário, por sua vez, tem uma interpretação muitas vezes diferente disso, entendendo que aquele vício lá acompanhou o imóvel, né? Acompanhou o imóvel até a alienação e passou a ser de responsabilidade da seguradora. O que é preciso entender, Silvio, é que financiamento habitacional no Brasil tem contrato de seguro obrigatório, vinculado ao contrato, o mutuário está pagando esse seguro, portanto ele tem direito a utilizar as coberturas que são seguradas. Muito bem, acho muito bem esclarecido. Isso é coisa que hoje abrange milhares de pessoas, até porque, né, doutor Gustavo Bernardi, o Jornal do Comércio dessa semana publicou numa das suas manchetes, aliás, o melhor jornal do Rio Grande do Sul, que há uma efervescência enorme no setor da construção civil. Isso é muito bom, né? Nós estamos acompanhando isso, Silvio, nós falamos muito disso aqui no teu programa, né? Isso, desde março de 2020, ou seja, enquanto todos os outros setores da economia estavam caindo, a construção estava subindo, se manteve subindo, se mantém subindo, ou seja, o financiamento habitacional do Brasil ainda é um financiamento barato, perto dos outros modelos de financiamento, né? E ainda há um déficit habitacional muito grande. O mercado ainda existe, é muito grande o mercado. Muito grande. Perfeito. Sim. E esse déficit habitacional, claro, ele vai reduzindo, até porque, paralelamente a isso, está caindo a taxa demográfica também, né? Então, isso ao longo do tempo vai haver um certo equilíbrio nisso. Então, Gustavo Bernardo, obrigado pela sua presença, uma boa semana. Igualmente, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro.
CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Um show de humor gaúcho sem padrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Bom, nós estamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Quero lembrar para vocês que nós estamos aí há 22 anos, né? desde 2020, aliás, desde 2000, temos 22 anos no ar. Começamos lá no ano de 2000, quer dizer, a virada do século. Estamos aí há 22 anos no ar. Agradeço aí a fidelidade dos nossos telespectadores, não só aqui no canal, mas também na internet, né? E realmente é um programa que se consolidou, sobretudo pelas pessoas, né? Pelos profissionais que trazem conteúdo aqui, como é o caso da doutora Luciana. Doutora Luciana, obrigado pela sua presença uma vez mais. Andaram dizendo que, a exemplo do doutor Gustavo Berlada, a senhora foi lá ver as exéquias da rainha? Olha, não faltou vontade, né? Mas eu estava muito atarefada, então não pude comparecer, pedir desculpas, mas não pude. O staff da rainha, né? Sim, isso aí, enviei minhas condolências. Então vamos falar com essa rainha, aliás, com essa princesa, vamos respeitar a rainha lá, né? Dona Luciana. Dona Luciana, qual é o assunto? A senhora falou de decadência de prazos aí, né? Sim, eu vou trazer um tema que foi julgado agora no STJ sobre a questão das reclamatórias trabalhistas e o início do prazo decadencial na área previdenciária, que as duas áreas, elas se tangenciam muito, né? Mas primeiro eu queria começar dando os parabéns pelos 22 anos do programa, né? Porque não é fácil a gente conseguir manter um programa com tanta qualidade, né? E por tanto tempo. Então, os parabéns aqui e pela tua competência, pela tua qualidade, né, de conduzir também o programa. A gente se sente muito à vontade aqui e não é à toa esse sucesso. A questão dos conteúdos é que é importante. Agora, você veja bem, 22, né? Esse é o ano do 22. Então, fazendo 22 anos, então não esqueça o 22. Isso mesmo. Tá certo? Vamos lá. Muito bem. Bom, voltando aqui para o nosso tema. Qual foi a tese fixada pelo STJ agora recentemente num julgamento que a gente teve? Primeiro começar. Quando a gente tem um benefício previdenciário, e esse benefício previdenciário, ele parte da premissa dos trabalhos, vamos dizer assim, dos vínculos, tanto a questão de tempo quanto a questão de salário, né, que tu recebeu durante toda a tua vida de trabalho. E isso vai refletir depois na tua aposentadoria, e tu verifica que não está refletindo efetivamente aquilo que tu recebeu na aposentadoria, pode ter, vamos dizer assim, o motivo pode estar numa reclamatória trabalhista que tenha havido e que isso não esteja sendo computado na tua aposentadoria. E a discussão começa quando a gente tem questões de prazo de decadência para fazer uma revisão. Então, já é sabido né, que o prazo de decadência é de 10 anos a contar do primeiro pagamento do benefício previdenciário. Então, recebi o meu primeiro pagamento, eu tenho 10 anos para revisar o ato de concessão. Mas, se eu tenho um processo trabalhista tramitando e esse processo trabalhista ele ainda não terminou enquanto eu já estou recebendo o meu benefício previdenciário, como é que vai ser quando esse processo trabalhista estiver finalizado, eu ganhei o processo e ele tem que repercutir na minha aposentadoria, mas ela já está, vamos dizer assim, há mais de 10 anos ou o prazo já correu, enfim. Como é que se resolve isso? Aí a tese fixada pelo STJ, agora no julgamento recente, que é o tema 1117, e que determina que este prazo deve começar a fluir a partir da sentença, né, que deu o ganho de causa, vamos dizer assim, para falar no jargão popular, determinando o pagamento de verbas remuneratórias. E aí aqui é importante traçar um detalhe que pode passar desapercebido. A gente, num processo, tem a fase vamos dizer assim, a fase de instrução, e aí vem a sentença de mérito, e após isso, daí começa a fase de cálculos e cumprimento de sentença, liquidação, enfim.
A gente está falando aqui que essa decisão está determinando a contagem do prazo a partir da sentença. Então, o teu processo trabalhista vai seguir ainda com a fase de cálculos e liquidação, mas o prazo de revisar o benefício previdenciário já está iniciado a contar da sentença. Essa é a parte importante que as pessoas devem ficar atentas. Então, tanto os segurados, os trabalhadores, quanto os advogados da área trabalhista, que às vezes não estão muito afeitos aos detalhes da área previdenciária, aqui é importante salientar isso. O prazo começa, para mim, revisar o meu benefício previdenciário a contar da sentença, conforme a orientação recente do STJ. Se eu esperar a liquidação terminar, eu já estou com o meu prazo tramitando e talvez isso me traga prejuízo de eu não conseguir incorporar essas verbas na minha aposentadoria. Então, esse é um ponto importante que a gente tem que salientar nesse julgamento do STJ. Perfeito. Bom, o seu escritório lá é especializado há quantos anos? 20 anos, mais ou menos, você trabalha nessa área, né? Quase o tempo do Quase seu programa. Quase o tempo do programa, né? Em 2002, então, mais Isso ou menos, vocês mesmo. começaram, né? É verdade. Bom, doutora, quais as causas mais intrincadas, mais difíceis junto à Previdência Social? Tem, assim, alguma causa específica? Olha, de regra, a Previdência tem uma orientação, vamos dizer assim, questões que envolvam discussões de contribuição. A gente acabou de falar de verba de reclamatória trabalhista que pode ter reflexo na aposentadoria. Sim. Quando uma reclamatória trabalhista ela também não teve a prova daquele vínculo feita naquele processo, foi simplesmente um acordo, por exemplo, o INSS também vai dificultar para incorporar aquilo ali, independente de observar esse prazo que eu falei agora. Quando a pessoa tem exposição a agente nocivo, a gente em outras oportunidades já falou sobre isso. A exposição a agente nocivo me garante, né, que eu possa depois incorporar esse tempo com contagem a maior, com conversão de tempo. Esse normalmente é um problema também junto ao pedido de benefício previdenciário. O recolhimento de contribuições, às vezes diferentes da realidade, isso também é um problema na concessão do benefício previdenciário. Outra coisa importante agora com a reforma, as provas que eu anexo num processo de aposentadoria, se eu daqui a pouco esqueci de juntar ou não sabia da importância de algum documento e vou juntar depois, a orientação agora é que o INSS vai te pagar apenas a partir da juntada desse documento e não mais do início do processo. Então está aí outra discussão. Então são inúmeras discussões que o INSS termina trazendo e que causam a grande judicialização da matéria e aí a Justiça Federal assoberbada de trabalho, né? Só pode ser isso aí, né? Realmente é muito complicada essa questão previdenciária, né? E eu lhe perguntaria o seguinte, a Previdência, eu não sei se a senhora tem esse dado, mas eu agora estava pensando aqui sobre a questão da solvabilidade, né? Da Previdência Social. A Previdência Social, ela vive das contribuições dos ativos, né? E não sei se tem questões orçamentárias do governo transferido para a INSS, mas o INSS, o Instituto Nacional de Previdência Social, ele é superavitário, a senhora tem essa informação? Ele tem mais receita do que despesas? Sim, essa informação é muito importante e como muitas informações, muitas vezes não são bem tratadas. E não são divulgadas também. E não são divulgadas. Então, o que acontece? É sim superavitário. Eu vou trazer um ponto aqui de argumento que vamos dizer assim, embasa o que eu estou dizendo. A gente tem há bastante tempo, não vou lembrar aqui desde quando, mas há muitos anos já, a desvinculação das receitas da União. Toda a receita previdenciária, que seria para a Seguridade Social, ela está sendo, vamos dizer assim, em percentuais às vezes de 30% e varia. Usada pelo governo para Usada pelo governo para qualquer outro fim que não para a Previdência. Então, a minha pergunta é a seguinte, se eu tenho uma conta negativa, ela está sempre negativa, como dizem, como é que eu consigo ainda tirar dinheiro dessa conta para botar em outras coisas? Eu só posso tirar dinheiro de onde eu tenho dinheiro. Então, só aí já me aponta, poxa, mas é estranho, se eu estou dizendo que ela é deficitária, como é que eu faço para ainda tirar dinheiro dali, ainda ter dinheiro para alguma coisa? Na verdade, ela fica deficitária, ela pode ficar deficitária depois de tirar o dinheiro. Aí é que está. E um outro ponto também que a gente traz aqui para as pessoas pensarem. Quando eles apontam os cálculos para fundamentar que é deficitária, pode observar. O que entra na conta da receita é as contribuições que o contribuinte individual faz, o autônomo, as contribuições das empresas, né, e da folha de salário. Não entra mais nada de receita que deveria estar sendo considerada ali. A gente tem no artigo lá que prevê as receitas que vão para a Seguridade Social,
receita sobre construção civil, tem as contribuições sobre os jogos e loterias, tem inúmeras outras fontes de receita que são da Seguridade Social e que não estão compondo aquela conta que nos apresentam ali. É como se só a minha contribuição, a sua, a das empresas, entrassem na conta da Seguridade Social. E aí eles colocam de um lado a receita parcial e não integral, e do outro lado toda a despesa. A despesa total. Aí é claro que a conta vai dar deficitário. Perfeito. Isso eu posso dizer, só pode ser maquiar os números, porque eu tenho que apresentar os números como eles são, como a legislação determina. Bom, na verdade, a Previdência Social no Brasil ela tem umas certas curvas e tal ao longo do tempo, são ciclos, né? Porque o Brasil era um país jovem, hoje é um país já envelhecido, um país que a tendência é se tornar tão velho quanto os países europeus, porque a taxa demográfica caiu, as pessoas... Enfim, toda uma série de fatores fazem com que o Brasil hoje seja um país de pessoas maduras para velhas, né? Isso, naturalmente, tem uma pressão muito grande na Previdência Social. Hoje, o trabalhador brasileiro está se aposentando com que média? Existem ainda categorias funcionais que são privilegiadas do ponto de vista de menor tempo para aposentadoria? No regime geral, a gente está agora com a reforma, então a idade termina sendo um limitador. Né? Então, antes a gente tinha, assim, em média, 55 anos de idade. 55 anos. Né? Por aí, as pessoas já estavam pensando em aposentar e já estavam conseguindo alcançar os requisitos para aposentadoria. Agora, a gente tem um limite de 62 anos de idade para a mulher, 65 para o homem. A gente começa a ter limites, né, que colocam essa régua mais para cima. Isso no regime geral. A longevidade do brasileiro hoje é de 76 anos, né? Média 76. Isso. E até assim, vamos pensar assim, tem que ter razoabilidade, né? Perfeito. É muito cedo aposentar com 55 anos. Realmente, a pirâmide demográfica, ela está realmente mudando e a gente tem que estar atento e já prevendo, né, a curva que vai existir no futuro. Perfeito. Mas, por outro lado, também não é tão ruim o cenário quanto estavam traçando e também as contas não são transparentes, para a gente poder chegar em conclusões, vamos dizer assim, fidedignas. Né? Fidedignas com certeza. E definitivas. Então, o ruim é os dois lados, né? Tem informação verdadeira misturada com informação não verdadeira, e aí vamos tendendo às conclusões sem a gente saber os dados corretos. Como tudo está acontecendo nesse Brasil, tem as verdades e as inverdades. Muitas vezes as inverdades têm mais destaque do que as verdades, então nós temos que ter muito cuidado com isso. Doutora Luciana, obrigado pela sua presença aqui, parabéns pelo escritório, parabéns aí pela família, né, que faz esse trabalho maravilhoso e que atende milhares de gaúchos. Até a próxima. Até a próxima, muito obrigada. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Bom, nesse bloco do nosso Economia e Desenvolvimento, vamos falar um pouquinho sobre a área da saúde, que é importante e fundamental na vida de todos nós. Doutor Marcos Salles, estavam com saudade do amigo. Opa, a mesma coisa. Nosso cirurgião buco-maxilofacial, é isso? Isso, o nome é bonito, né? Buco-maxilofacial. Complicado, mas é importante, né? É, bonito. Bom, doutor Marcos, as pessoas naturalmente cada vez mais elas estão dando valor a essa questão facial e tal, de rejuvenescimento, etc. E tal. O senhor trabalha muito com a questão de colocação de fios e preenchimento facial. Com relação aos fios, por exemplo, quando é que é necessário fazer isso? Que tipo de pele, que tipo de problema no rosto, na face? Sim, a gente sempre pede que o paciente compareça, né, ao consultório para a gente fazer uma avaliação mais profunda, mais detalhada.
Os fios, eles servem como assim, uma introdução à sustentação dos tecidos faciais, né? Existem a bioplastia que a gente faz hoje também com as mesclas, né? Com ácido hialurônico, para poder dar uma qualidade de tecido melhor. A pele fica mais bonita, mais viçosa e evita algumas quedas que a gente chama de pitose, para no futuro a gente ter uma saúde da pele muito mais estruturada. Tá, e muitas pessoas têm procurado isso, entre homem e mulher, qual é o que os homens estão procurando muito também, né? Sim, as hoje, mulheres procuram um pouco mais, tem uma incidência maior. É tradicional isso, né? É tradicional. E os homens também estão procurando, porque a gente usa o fio para várias finalidades, né? Não só simplesmente pela questão da estética, né? É para a saúde mesmo, porque a gente tendo uma pele saudável, a gente vai ter uma pele bonita, né? Então é interessante que se faça isso. Cuidar primeiro da saúde, para a gente saber que vai ter um resultado muito bom lá na frente. E os jovens estão também buscando isso, porque na verdade essa cultura toda de embelezamento, da cultura da beleza facial, da beleza do corpo e tal, é uma coisa muito introjetada na cultura do brasileiro hoje. Os jovens também estão procurando. Eu acho bem interessante essa questão do jovem, assim, quanto mais cedo começar a fazer a prevenção, claro que indicado, né, não é uma coisa que vai fazer simplesmente pela questão só da beleza, né? Indicado é interessante fazer. O que se não pode fazer é o a mais, né? Fazer muita coisa para que tenha uma expectativa de olha, eu faço isso, vai ficar todo mundo com o rosto meio igual. Não fica com o rosto igual. Quem define e quem decide é o cirurgião com o aconselhamento do paciente. Então é interessante a gente conversar bastante com os jovens sobre isso. Perfeito. E o senhor dá muito curso, né? Eu sei que o senhor viaja muito aqui, inclusive no interior e fora, inclusive do Brasil, né? Como é que estão os cursos, inclusive feitos lá mesmo na própria clínica? Isso, a gente consegue fazer os cursos lá de fios, de toxina botulínica, de ácido hialurônico, de preenchimento de boca. Agora, dia 27 de setembro, eu estou indo a Vitória, no Espírito Santo, né? Passar 3 dias fazendo o curso lá, divulgando o curso, né? E a clínica. Ali na clínica também, nessa oportunidade dos cursos, é interessante dizer que nós temos pacientes que são modelos. O que elas fazem? Essas pacientes modelos, elas vão pagar só o custo operacional, não vai pagar o lado profissional. Então fica muito mais acessível para quem não tem essa condição imediata, às vezes acha que é um sonho inatingível, né? E consegue resolver com pouco dinheiro, tratar da saúde e ficar super bem. Na verdade, essa questão da estética aí, tempos atrás, tempos idos, era algo assim muito inacessível para a maioria das pessoas. Hoje já não existe isso, né? Então, as pessoas pensam, é muito caro fazer uma toxina botulínica, a duração é muito pouca, mas a gente não tem que pensar na duração, a gente tem que pensar no resultado, que é para a saúde da gente, né? A autoestima, a gente está bem também. Então, hoje é mais acessível. E assim, eu sempre prezo, são técnicas e produtos bons. Isso vai te dar um bom resultado e uma fidelidade do paciente. E é interessante isso, essa relação, né, que tem o cirurgião, no seu caso, com o paciente ou a paciente, a questão do retorno, né? Porque as pessoas vão lá, naturalmente, para a questão de estética, a questão da autoestima, a questão, enfim, do embelezamento e tal, mas elas dão o retorno também, na medida em que ela obtém o resultado. Então, assim, hoje a gente sempre fala assim, vai fazer uma bioplastia, né? Vai fazer uma bioestimulação, para deixar a pele hidratada, profunda, uma produção de colágeno tipo 2, a pessoa ficar bem. A cada 3 meses é interessante ir no consultório, para o paciente se sentir seguro e o cirurgião está sabendo o que fez, para a gente saber acompanhar o paciente, né? Dar aquele retorno ao paciente, olha, tem uma pessoa aqui que cuida, eu estou aqui para cuidar de você. Não tem aquela questão de, eu tenho que ir. Não, se você vai tomar medicação da área da cardiologia, tu vai tomar o resto da vida. Né? Então, assim, o que vai fazer um procedimento, tem que deixar o profissional te acompanhar, né? Te dar esse suporte ali. É interessante que vá, pelo menos a cada 3 meses, fazer as revisões e, se necessário, novas aplicações. É interessante o seguinte, não só através aqui dos espaços que o Dr. Marcos Salles usa na televisão, sobretudo aqui nesse programa, mas, sobretudo, boca a boca é importante, né, Dr. Marcos? Porque, na verdade, uma pessoa ela vai indicar o cirurgião porque ela já teve esse efeito desejado com esse cirurgião. Na verdade, sim. O acompanhamento hoje, o suporte que a gente tem que dar ao paciente é a coisa mais importante. O paciente tem que se sentir realmente satisfeito, a gente usar boas técnicas e produtos de excelência. Aí você tem um resultado expressivo e natural. E nada que seja demais também, né?
Tudo que é de mim em demasia acaba, né, não ficando muito dentro do contexto que seria da naturalidade. O senhor vai muito no interior do estado aqui, inclusive aqui na Serra Gaúcha. O senhor seguidamente está dando curso lá e atendendo pacientes lá. Sim, eu atendo às vezes em Veranópolis, né, no interior do estado. Até na região das praias aqui eu já consigo ter um público-alvo também, né? E muita gente vem de fora. Eu tenho uns pacientes que vêm da Itália, de Madrid. Então eles marcam, conversam com a gente através das redes sociais, gostam do serviço, geralmente é por uma indicação, algum paciente que já fez e ele vem, né, e fica hospedado lá na clínica. Na verdade é um suporte que a gente dá e faz o procedimento. Eu vejo, atendo o paciente no período da manhã ou da tarde e no outro dia a gente está dando alta e ele está liberado. Então, os próximos a serem entrevistados aqui, eu digo os próximos porque são os filhos do Marcos. A gurizada, como é que tá? Tá bem, tá bem. Eles passaram no concurso lá do Colégio Militar, né? A gente veio antes aqui, eles estavam estudando, se preparando. Foi um orgulho para toda a família. Os dois passaram, um passou em 7º, o outro passou em 8º no curso, né? Eles têm ótimas notas, é um orgulho para a família. Estão bem felizes com o resultado. Que maravilha. Um grande abraço. Traz eles aqui na próxima, né, Marcos? Eu sei que eles têm uma agenda também como tu, né? Tem essa gurizada, né? Tá fácil, né? Com certeza. Eles adoram jogar bola, também continuam jogando bola, fazendo esporte. Que maravilha. Um dia tudo nessa agitação aí. Marcos, um grande abraço. Apareça mais vezes. Com certeza, Silvio. Obrigado pelo carinho. Até a próxima. Até a próxima. Muito bem, nesse bloco da área da saúde, né? Nós estamos hoje com esse bloco, o terceiro bloco do programa da área da saúde. Estou recebendo com muito orgulho aqui o Dr. Silvio Pereira. Tem um bom nome, né, Silvio? Obrigado pela tua presença aqui. Meu xará. Esse nome é maravilhoso, né? E ainda ele é de Rio Grande, Rio Grandino, né? Rio Grandino, com orgulho. Natural de Rio Grande. Mas percorreu o Brasil inteiro aí, né? Já percorri, já morei em diversos lugares, já conheci várias culturas. E acho que isso que é muito enriquecedor. Que legal, né? Ter contato com outras regiões enriquece muito até nos pensamentos. Né? É verdade, abre a cabeça, né? Porque o gaúcho é bairrista, né? É verdade. O baiano, eu gosto muito da Bahia, fui muitas vezes a trabalho na Bahia, em Salvador e tal, né? E realmente o baiano tem algumas coisas iguais a nós, assim, eles são muito apegados à sua tradição, né? O baiano, e tem uma coisa que eu percebi morando, né? Que a gente tem uma ideia do baiano preguiçoso, não, o baiano é prático. Trabalhador, prático e trabalhador, é verdade. E ele trabalha e deu para a vida dele. Ele não trabalha para acumular muitos bens, mas ele trabalha para viver bem. Para viver, com alegria. O baiano é muito alegre, um povo muito alegre. O que ele produz, ele procura aproveitar isso, né? Bom, o doutor Silvio esteve aqui, está aqui naturalmente porque ele é médico, cirurgião geral e cosmético. Nos Estados Unidos é chamado de cosmético, mas aqui é estético, né? Estético, cirurgia estética. Cirurgia estética e tal. E temos a clínica, que é uma clínica multidisciplinar, onde trabalhamos toda essa área. Trabalha com cirurgia plástica também, cirurgia capilar também estamos trabalhando atualmente. Implante capilar, né? Você está falando com... Não só o implante, mas também o cuidado com esse cabelo. Exatamente. Já ouvi muitos comentários que a pessoa faz depois, caiu. Não, tem que ter o cuidado com esse cabelo. E aí, esse é um diferencial, a gente procura cuidar, tratar realmente. Interessante essa colocação que o senhor faz aí, quer dizer, implanta, mas tem que cuidar, cai. Pode não cuidar, cai novamente. Aí varia assim, em função de várias alterações que podem ocorrer com o couro cabeludo ou ainda, e principalmente, endógenas, tanto nutricional quanto alterações hormonais. Então, a gente tem que pensar nessa área também, porque senão eu planto... Imagina fazer uma plantação. A gente trata, cuida, mas tem que irrigar, tem que ter de onde se manter aquela... A gente prepara a terra, né? Tem o preparo da terra. Prepara, tal, mas depois também, muitas vezes tem que adubar de novo, muitas vezes tem que botar alguns produtos para cuidar, para vingar. O cabelo também passa por essa... Doutor Silvio, vou lhe fazer uma questão que é a seguinte, que eu tenho observado, a gente que circula muito aí e tal, mulheres perdendo cabelo. É uma queixa muito comum. É uma queixa muito comum das mulheres. Perda de cabelo, é normal perder cabelo, tá? Perda de cabelo é em torno de 100 fios, em média, por dia. Tá? Começa a aumentar muito, chega a 200, 300 fios por dia, já é uma queda acentuada. Quantos fios de cabelo uma cabeça normalmente tem esse dado? Em torno de 100 a 150 milhões de fios. Milhões. Isso. Com isso... O que acontece? Parece que não tem muita queda.
O Saúl aqui já está com 50 e pouco, né, Saúl? Não, mas tá ele está numa né? fase boa ainda para começar o implante. Né? Isso é um detalhe importante, sabe? Porque às vezes as pessoas imaginam que, para fazer um implante capilar eu tenho que esperar ter uma calvície total. Ou tá lá no meio da cabeça. Né? Não, muitas vezes, pequenas entradas ou médias entradas, eu costumo dizer, que é quando chama mais atenção, já é a indicação de fazer o implante. Porque quando tu faz ali, já consegue reter, já diminui essa queda. E muitas vezes estimula o retorno de outros fios, outros folículos que estavam adormecidos. Isso é bem em pauta hoje. Nas mulheres, como tinhas comentado, muitas vezes as mulheres vão reclamar quando está bem ralinho, né? Mas é uma coisa que dá para atentar. Costuma-se avaliar que a calvície feminina é diferente da masculina, que vai avançando. Na feminina, ela é abrir das águas. Então, aquela linha média vai ficando um pouco mais alargada. A mulher notou que, já está diferente. Antes ficava um risco, agora já está ficando um dedo. Isso já é sinal que já começou uma calvície. Pode levar um pouco mais de tempo, mas já é um indício de uma calvície. E isso tem tratamento, muitas vezes clínico, consegue conter, e até implante mesmo naquela região que faz um reestímulo, repovoando a área. Doutor Silvio, muitas vezes ao longo da minha vida, principalmente quando eu era mais jovem, bem mais jovem, dizia-se que o cabelo caía porque a gente lavava o cabelo todo dia. Isso procede ou não é bem em função disso. Ele tem diversas causas que produzem a queda. O lavar o cabelo todos os dias é manter o cabelo limpo e saudável. Há uma história do cabelo quando lava à noite deixa molhado. O que pode acontecer? Pode estimular a presença de fungos, alguma coisa assim, tornar mais quebradiço. Mas as causas em geral de queda de cabelo, elas podem ser tanto hereditárias, né, hormonais, pode ser nutricional. Tivemos agora na Covid, o pessoal percebeu bastante que houve uma queda, né? Todo mundo reclamando que caiu bastante o cabelo, depois começou a recuperar, porque é uma alteração nutricional. Tanto que na clínica hoje a gente trabalha com medicamentos injetáveis que a gente consegue dar uma oferta maior da nutrição, tá? Ou reposição hormonal, se necessário, para que haja essa força de dentro para fora. Ou seja, a gente prepara esse corpo para ter uma melhor resposta. Afinal, a partir dos 30 a gente começa a envelhecer. E isso significa o quê? Os hormônios começam a diminuir. Antigamente a ideia era diferente, a gente vai envelhecendo e os hormônios vão caindo. Hoje já se sabe que, à medida que os hormônios vão reduzindo, a gente vai envelhecendo. Então, no momento que tu começa a tratar internamente para manter a homeostase, para manter o organismo num ritmo, ele vai dar a resposta de acordo com esse ritmo, tanto física, interna, quanto externamente. O senhor é especialista nessa área capilar, né? O cabelo branco, ele tem alguma coisa, explicação genética ou é a questão do tratamento? Tem uma questão genética, porque tem muita herança. Tem gente que lá pelos 19 anos, 20 anos já tem cabelo branco. Isso, já tem. Isso já vem, muitas vezes, já vem de família mesmo. Então, se manifesta essa questão genética. Mas também tem o que a gente chama de canice. O cabelo vai ficando mais envelhecido e tem dificuldade de acumular a melanina. Também tem tratamentos que conseguem reverter esse processo, muitas vezes, passando pela parte nutricional. Por isso, hoje é ligado tratamento interno, que é o nutricional, hormonal, tratamento local, pode ser tópico, com loções, shampoos, e tratamento que pode ser um pouquinho mais invasivo, que é a aplicação local de ativos, onde se faz injetável na região. E, lógico, com uma evolução mais abrangente ou mais específica, um implante, né, quando necessário. E hoje tem muitos jovens, né, que já bem jovens estão começando a ter... Nesse sentido, hoje já se prevê, já se percebe, né, que dá para reter, para conter essa queda, para conter essa perda capilar. E os jovens hoje já optam por isso, começam cedo. Até porque, assim, quando a gente faz um implante, vai fazer um cortezinho, vai colocar um fio. Não é só o fio que eu estou colocando, aquele corte ali está estimulando a circulação, que é o que mantém esses fios. Então, no momento que está uma área já pouco definida,
Eu até posso dar o exemplo meu, já estava aqui, ó, atrás. Uma rarefação, e aí a gente fez a aplicação. O que acontece? A gente renova essa circulação e é um novo estímulo, até para folículos que estavam adormecidos ali ou que já tinham perdido o fio, né? Mas nada como conhecer, como o senhor conhece essa área da capilar, e você, telespectador, que tem esse problema, está sentindo alguma coisa, consultar um especialista, né, doutor? Isso, sempre, fazer uma avaliação, eu digo, sempre é melhor do que correr para o tratamento. É verdade. Então, quando a gente faz a avaliação, a gente previne. Quando a gente corre para o tratamento, a gente vai atrás, né? Perfeito. Então, é melhor andar na frente do que correr atrás para conseguir o resultado. E os resultados estão sendo cada vez melhores. Que maravilha. A tecnologia toda está ajudando muito, né? A gente usa vários tipos de tratamentos, de complementos que conseguem... E a sua clínica fica ali na Carlos Huber, né? Isso, na Carlos Huber, no bairro Três Figueiras. No bairro Três Figueiras. Muito bom. Obrigado, doutor Silvio, pela sua presença aqui. Quem quiser ter mais algum retorno então, pode na o mídia... seu telefone também, se quiser. Isso. Temos no Instagram, que é o @Dr. Silvio R. Pereira, e o da clínica, que é @medicap.poa, onde pode ter várias informações e até mesmo fazer o contato conosco para uma avaliação, para uma informação mais detalhada. Doutor Silvio, muito obrigado, foi muita honra tê-lo aqui no programa e, sobretudo, obrigado pelas informações passadas para o nosso telespectador. Até a próxima. Prazer é meu, foi um prazer de conhecer, né? E ter a honra de poder estar certo, aqui. Até a próxima oportunidade. Nossa Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma boa semana de trabalho a todos. Até a semana que vem. Até lá.